Muito bem, estamos voltando para celebrarmos a segunda metade da jornada de hoje. Como todos sabem, minhas jornadas acontecem todas as terças-feiras, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, no período de 19 horas até 20 horas, todas as terças-feiras. Muito bem. Nós buscamos aqui celebrar saúde, né, que é o aspecto mais importante da nossa vida. E eu tenho uma formação médica, né, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. Então, em verdade, eu sou um cientista, né? E na nossa cultura ocidental, se você está doente, a medicina tem que ser buscada, buscada. Mas ela é elitista. O que quer dizer isso? Eu estava falando na primeira metade anterior, né? A medicina é elitista. Ela privilegia quem tem maior poder aquisitivo. Que injustiça, né? Entendeu? Quer dizer que a pessoa que não tem poder aquisitivo não tem alcance à ciência médica. Lamentavelmente, essa é a verdade. Quem tem maior poder aquisitivo compra uma melhor medicina. Quem tem menos poder aquisitivo não compra uma medicina de muita qualidade. Entenderam? Tem vários graus de atendimento médico. Então, os pacientes, às vezes, que têm doenças mais graves, de diagnóstico mais difícil, ou doenças crônicas, né? Entende? Eles sofrem muito para receber atendimento médico, entende? De qualidade, entende? Muitos pacientes se tornam doentes crônicos porque não conseguiram uma assistência médica no início da sua doença, entenderam? Essa é uma realidade que existe na ciência médica, entenderam? A Previdência, eu já disse, a Previdência Social, ela é uma pobre coitada, que é muito sobrecarregada, entende? Imagina vocês que ela tem que proporcionar aposentadorias e proporcionar atendimento médico, entende? Então, com toda essa população idosa, né, que está aumentando a cada dia, imagine a carga financeira que recai sobre a Previdência Social para pagar as aposentadorias em dia, quando o aposentado não pode ficar sem receber, não é mesmo? E quando a pessoa está doente e não tem poder aquisitivo, ela tem que ir para a Previdência Social, o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Entenderam? Então, quando, né, com essa gigantesca procura por aposentadorias e por atendimento médico, a pobre Previdência Social, ela nunca dá conta, né, de atender bem a tudo e a todos, né? E se há, meus caros, se há uma pobre coitada que é só criticada, né, é a Previdência Social. Mas ela tem feito, às vezes, até alguns milagres, entende? Tem ilhas de excelência a Previdência Social, entende? E parece que a cada dia estão aperfeiçoando o atendimento, né, da Previdência Social, entende? Isso é uma boa notícia, entende? Então ela está melhorando a cada dia. Mas ela é muito sobrecarregada, entende? E o gigantismo é uma doença grave, entenderam? Tem hospitais em São Paulo que são muito famosos, mas são gigantes. E todo gigantismo, né, perde qualidade. Entendeu? Tem um hospital em São Paulo muito famoso, que quando você chega com seu carro para ir a esse hospital, visitar um doente, fazer dar uma aula, não sei o quê, você demora 40 minutos, às vezes, para estacionar o carro e às vezes mais 40 minutos para receber o carro de volta. Por quê?
porque é muito gigante, entende? É uma coisa muito grande, entende? É muito difícil, né? Você administrar uma coisa gigantesca, né? Veja um exemplo grande também. Imagine governar esse Brasil. Nem digo Brasil, governar um estado. Nem digo governar um estado. Imagina vocês governar uma cidade. Nem digo uma cidade. Como você administra a sua casa, se você tem esposa, 4 filhos, 3 cachorros, 2 empregadas. Entende? Vê que coisa difícil que é administrar a vida da gente num sentido para que as coisas fluam, né, corretamente, de forma agradável, entenderam? É muito difícil. Então, o que acontece, meus caros? O que acontece? Inúmeras doenças, inúmeras. Um número gigantesco de doenças acontecem por um vilão que se chama estresse. Estresse. Esse vilão chamado estresse decorre 2 consequências muito graves. Uma se chama ansiedade, outra se chama depressão. É tão grave tudo isso que a distância entre ansiedade e depressão é 1 milímetro. É 1 milímetro. Outro dia teve um paciente meu que me disse: doutor, entre ser ansioso e depressivo, eu prefiro ser ansioso. Entendeu? Mas a ansiedade é uma doença grave. Grave. Entende? E as consequências mais graves da ansiedade são AVC, hipertensão, entende? Entende? E depressão. Porque, de repente, o indivíduo não está conseguindo dar conta dos seus recados, ele entrega os pontos, né? O entregar os pontos, ele entra em depressão. Entende? E vocês não imaginem, né, o que a indústria farmacêutica vende de ansiolíticos. São os remédios para ansiedade. Calmantes, né? Estimulantes do sono, indutores do sono, calmantes, né? E antidepressivos. Vocês não imaginam quanto se vende de antidepressivo. E o primeiro antidepressivo que realmente valeu a pena acontecer se chamava Prozac. O Prozac era uma maravilha quando surgiu. Ele realmente funcionava como antidepressivo, né? Depois vieram todas as suas decorrências, né? Hoje nós temos uma gama imensa de antidepressivos, né? Mas eu quando atendo meus doentes, eu tenho uma clínica de dores, todo mundo sabe, né? Quando eu tenho meus doentes, que eu pergunto: você é ansioso? Eles me olham com um olhar, né, como dissesse: como? Quem não é ansioso, né? Todos somos ansiosos, né? Para viver numa sociedade dessa, competitiva, materialista, né, em busca de dinheiro, né, de sucesso financeiro, né? Entende? Então, é uma sociedade promotora de ansiedade, né, de ambições desenfreadas, né? Entende? Então, basicamente, é uma sociedade que promove doenças. Promove doenças. Entende? E a imensa maioria das doenças, meus caros, se chamam doenças psicossomáticas. Entenderam? Doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? A doença psicossomática é uma doença que acontece na mente e se manifesta no corpo físico. Entendeu? Uma doença que se manifesta na mente e acontece a sua repercussão como doença para o corpo físico. Entende? E veja mais o que eu vou dizer. Não existe, meus caros, a doença
puramente orgânica, né? Somática. E não existe a doença puramente psíquica. Não. Toda doença tem o seu componente psíquico e o seu componente somático. Todas. Só que o grau que muda. Muitas doenças são muito psicossomáticas e pouco somáticas, orgânicas, né? E outras são muito orgânicas e pouco psíquicas, né? Mas toda doença, meus caros, tem um componente psíquico e o outro somático. Entendeu? Então, veja vocês, é muito a propósito falar agora sobre cura mental. Eu tenho falado sobre todas as curas possíveis e imagináveis. E uma delas se chama cura mental, né? Ou cura pelo poder da mente, ou cura pela energia mental, ou mind power dos povos de língua inglesa, né? Entende? É o poder que a sua mente tem de curar doenças. Entende? E essas curas são efetivas. Elas existem. Não é fantasia, não. Entendeu? Hoje, a medicina tem dado muita importância às doenças psicossomáticas. Mas antigamente, aos 40 anos atrás, a medicina não dava tanta importância a essas doenças, não. Entende? Não dava muita importância, não. Mas hoje, as doenças psicossomáticas são, assim, a imensa maioria das doenças que existem. Entende? Que existem. E não pensem vocês que psicossomático é alergia, bronquite, asma, psoríase, não. Qualquer doença pode ser psicossomática. Calvície pode ser psicossomática. Diabetes pode ser psicossomático. Câncer pode ser psicossomático. Entenderam? E como às vezes você pode distinguir que grau de psicossomática é essa doença? Né? Que grau? Não é tão difícil. Não é tão difícil. Entendeu? Você pode fazer o teste para você mesmo. Se você tem uma doença e se pergunta assim: se eu fico muito nervoso com alguma situação, a minha doença piora? Piora muito. Doença psicossomática. Agora, se você se pergunta assim: se eu fico muito estressado, muito nervoso, minha doença piora? Não, fica a mesma coisa, não piora. Doença somática, orgânica. Entenderam? Entenderam? Essa é uma doença psicossomática, ela é suscetível a uma cura mental. E a cura mental é efetiva. É efetiva. Entende? A sua mente, meus caros, ela é muito poderosa. Muito poderosa. Por que que eu falo aqui sobre cura médica, cura mental, cura religiosa, né? Cura quântica, cura de medicina alternativa, fitoterapia, homeopatia? Entende? Porque eu falo aqui até de cura espiritual e falo até de cura espontânea. Porque eu cuido de doentes crônicos, é o meu dia a dia. São doentes com dores, com incapacidade física progressiva, né? Dor pelo corpo todo. Entende? Então, eu lido com sofrimento humano, dor. Há o que explicar sobre dor? A dor é o sofrimento humano, não precisa ser só físico, né? Pode ser de perdas de entes queridos, entende? Pode ser de afetos perdidos, de paixões perdidas. Pode ser perda financeira, entenderam? Então, tudo isso, meus caros, tem a ver com um aspecto da vida do ser humano chamado educação emocional. Emocional. Quando eu era menino, eu devia lá ter uns 12 anos, 13 anos. Tinha na estante de livros na minha casa, que meu pai tinha comprado, um livro chamado
Como deixar de se preocupar e começar a viver. Olha que título, né? Era um autor norte-americano chamado Dale Carnegie. Vocês imaginem vocês. O livro que foi mais vendido no mundo inteiro é a Bíblia. O segundo livro que foi mais vendido no mundo inteiro foi esse livro do Dale Carnegie, chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Olha o título do livro. Eu, quando menino de 10, 11 anos, já li esse livro. Eu li outras vezes. Então, esse livro tratava da ansiedade do ser humano, a preocupação, né? Como assunto principal. Entende? Olha a palavra, pré-ocupação. É uma ocupação que está vindo antes, pré-ocupação. Você se preocupa com uma coisa que talvez nem vai acontecer, mas você se preocupa, né? Você se preocupa. O que as mães fazem quando seus filhos chegam tarde à noite em casa? Ficam acordadas, enquanto o filho não chega. Entenderam? Isso é uma preocupação. Embora a maioria das vezes não acontece nada. Mas vocês pensam que na próxima vez elas vão deixar de se preocupar? Não. Se preocupar do mesmo jeito. Cabeça de mãe, assim. Entenderam? Então, o ser humano se preocupa com muitas coisas que muitas vezes não vão acontecer aquelas tais preocupações. Entende? Meu pai era muito preocupado com o tal imposto de renda. Entende? Mas como ele não era nenhum milionário, eu falava, papai, você não tem que se preocupar com o imposto de renda. Quem tem que se preocupar é a Receita Federal. Não é você que tem que se preocupar, é a Receita Federal. Agora, para um multimilionário, é óbvio que ele tem que se preocupar com a sua fortuna. Entenderam? Entenderam? Então, cada pessoa tem as suas preocupações, né? O que é o ciúmes, meus caros? O que é o ciúmes? É a preocupação da perda do ente querido, né? Entende? A preocupação do perda do ente querido. Né? O que a esposa fala para o marido toda hora? Meu bem, onde você esteve? Por que chegou tão tarde? Você falou que ia chegar mais cedo, chegou mais tarde. O que aconteceu? Tal. Entende? A namorada, o noivo. Esses crimes passionais, né? Preocupação, estresse. Entende? Muitas vezes imaginando coisas que não estão acontecendo. Entenderam? Então o ser humano, meus caros, eles têm 1 milhão de motivos para se preocupar. Só que o seguinte, preocupação, estresse, doença. Entende? Então, o Criador não criou doenças. O Criador não criou doenças. Entende? Se é uma tragédia, se é uma coisa absurda, uma desgraça tremenda, por trás disso deve ter uma ação humana, mas não do Criador. Entendeu? Deve ter uma ação humana por trás disso. Então, muitas vezes, né, como atendo doentes incapazes, né, ontem mesmo, atendi um paciente que se queixou muito, dor no joelho, está dificultando a marcha, tem dor nas costas, dor no pescoço, já teve AVC, já teve infarto, teve problemas vasculares graves, toma uma gama imensa, um coquetel tremendo de remédios absurdamente fortes, entende? E disse, eu não sei, me aconteceu todas essas coisas, entende? Ele estava com a esposa, que estava muito melhor de saúde. Eu disse para ele, você tem espelho em casa? Olha lá o culpado de tudo isso que você tem. Entendeu? E a esposa concordou comigo. Concordou, falou, exatamente, doutor, ele é o culpado de ter tido tudo isso. Entendeu? Então, meus caros, assim, ser feliz é a maior ventura que um ser humano pode ter. Ser feliz. Para ser feliz tem que ter saúde. Não é? Tem que ter saúde. Depois vai atrás da saúde financeira. Entenderam? Depois vai atrás da saúde financeira. Então, eu falo tudo isso, né? Tudo isso, né? Porque tem tudo a ver com a nossa saúde total, né? Que a saúde total, como falei para vocês,
não é só saúde física, é saúde mental, é saúde espiritual, é uma saúde emocional, é uma saúde dos afetos, dos amores, é uma saúde social, uma saúde do lugar onde você mora, onde você vive, entende? É uma saúde financeira, né? A sua sabedoria em saber lidar com o dinheiro, entendeu? Então, é isso. Mas estou vendo que a jornada de hoje está terminando, entende? Eu venho aqui e falo sobre vários assuntos, né? Eu tenho a ousadia de falar sobre medicina, sobre religião e sobre até psiquiatria, sobre psicologia, entende? Eu digo aos meus pacientes, depois de lidar com tantos doentes crônicos, sofredores, né, você tem que obrigatoriamente, né, você tem que ouvir as histórias deles, e as histórias deles são histórias, às vezes, trágicas. E você tenta descobrir por que a doença aconteceu, né, para você fazer um diagnóstico correto. Senão você não dá alívio para esse doente, entende? Eu tenho ousadia, eu tenho uma clínica de dor, mas vejam vocês, eu tenho a ousadia de não usar analgésicos, de não usar anti-inflamatório para meus pacientes, de não dar relaxante muscular, de não dar calmante, e nem indutores do sono, nem ansiolíticos, e nem antidepressivos. Eu não uso isso. Isso é uma ousadia, né? Um desafio muito grande. Eu tenho que melhorar a qualidade de vida desse paciente sem usar essa gama de coquetel de drogas aí, entenderam? É o que nós tentamos fazer em nossa clínica. Tirar esses pacientes dessa cruel jornada de dores e incapacidade física, a cada dia mais, e colocá-los numa jornada mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor, e melhor desempenho físico. Para isso, nós usamos a magia da fisioterapia, dos exercícios de alongamento e alinhamento do eixo vertebral, da bioengenharia do esqueleto e dos exercícios antigravitacionais. Entende? Além do que, nós utilizamos o colágeno injetável, não via oral. O injetável, com pequenas doses, se consegue grandes resultados. O via oral, com grandes doses, se consegue muito poucos resultados. Entenderam? E o colágeno, eu sempre digo, é uma ofensa você falar que o colágeno não é um remédio. Não, ele é mais um suplemento do que um remédio. É o que nós usamos. Então, eu procuro sempre o lado mais natural do tratamento. Entende? Mais natural. Entende? Mas é incrível. Ontem mesmo eu atendi um paciente que me apresentou um receituário com analgésicos potentes, todos juntos. Entende? Tramal, opiáceos. Entende? Pregabalina, sabe? E remédios assim que beiram a morfina, somados. E dizem assim mesmo, não tenho alívio. Atendi ontem uma paciente que, além de dores, sente choques, toda hora choques no corpo. Entenderam? Então esse é o meu desafio, meus caros. Minha clínica é desafiadora. É com isso que eu vivo. O dia inteiro eu lido com isso. Entendeu? Então, se quiserem conhecer meu trabalho como médico de dores, eu tenho 2 clínicas médicas na cidade de São Paulo. Uma na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo, próxima do Hospital Samaritano, e não muito longe do estádio do Pacaembu. E tem outra clínica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, pertinho do Hospital Albert Einstein, e encostada no estádio do Morumbi. Muito bem, o telefone de minhas clínicas comum é o 11 3661 4243. Celular de minhas clínicas é o 119 7082 8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Telefone das emergências 119 3014 8888. E agora eu vou repetir o chavão de sempre para me despedir de vocês. Mas é muito importante. E eu vou repetir de novo. Tá? Ter sucesso não é ter dinheiro. Ter sucesso é ser feliz. Para ser feliz, você tem que ter muita saúde. Saúde. Sendo feliz com muita saúde,
você vai conseguir ganhar muito dinheiro. É isso aí, meus caros. Até a próxima. Sejam felizes.